Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Queria cumprimentar a todos que estão aqui, os que estão nos acompanhando pela TV Rica. Nós estamos em dias muito especiais e tratando sobre um assunto muito especial. Hoje eu gostaria de falar sobre, dando sequência ao que vem sendo ministrado no domingo pela manhã, sobre portadores da visão geracional. Amém? Olha para quem está do teu lado e fala assim: nós somos portadores de uma visão geracional. Pode ser que a gente não tenha a compreensão precisa do que é ser portador de uma visão geracional, e é por isso que nesses dias o Senhor está nos ensinando, e no dia de hoje de uma maneira especial, onde nós estamos estabelecendo um novo modelo de trabalho para as famílias aqui da casa. Ao final dessa ministração nós vamos estar apresentando para vocês, nós estamos separando toda a igreja, todas as famílias por tempo de casado. Então aqueles que têm de 0 a 5 anos de casados, depois os que têm de 5 a 10 anos de casados, depois os que têm de 11 a 15 anos, de 15 a 20 anos, de 20 a 25 anos, por faixas de período de tempo de casado, porque nós entendemos que cada estação da vida requer um tipo de cuidado. Então nós vamos procurar oferecer para cada família aqui na casa um cuidado ainda mais preciso, mais pontual, e nós vamos fazer essa separação desses grupos, do qual você vai fazer parte ainda hoje, nessa manhã. Amém? Eu queria convidar você que está aqui, você que está mais longe de mim, e ocupem os lugares aqui da frente. A gente está cheio de espaço aqui, ó. Vem para cá, vamos estar mais perto. Se você puder sair do lugar, quem está mais longe, e vir mais perto, eu acho que fica melhor. Aqueles que puderem, aqueles que estiverem confortavelmente acomodados na sua cadeira e não puderem sair, eu respeito. Obrigado por todos os que atenderam ao convite. Amém. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 1, versículos do 5 ao 12. Êxodo 1, do 5 ao 12. Nós vamos estar falando então hoje sobre sermos portadores de uma visão geracional. Esse texto descreve a realidade do povo no Egito após a morte de José. Amém? Então vamos lá. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos. Repita comigo: fecundos. E aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entretanto se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos usar de astúcia para com ele, para que não se multiplique. Preste atenção: para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo a guerra, se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó cidades celeiros de Pitom e Ramassés. Mas quanto mais o afligiam, se você quiser tomar nota, tome nota desse texto. Quanto mais o afligiam, mais se multiplicavam e mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Amém? Esse texto nos mostra uma sequência do mandamento de Deus em Gênesis, quando Deus cria o homem e fala para o homem crescer e multiplicar. Nós vemos aqui essa história começando sobre a figura de um homem chamado Jacó,
A palavra de Deus diz que de Jacó descenderam 70 pessoas. E dessas 70 pessoas, uma nação poderosa, numerosa e forte se levantou. Repita comigo: a partir de mim, pode se levantar uma nação nas próximas gerações. Isso é possível? Desde que nós obedeçamos a um princípio da palavra de Deus. Sermos fecundos, multiplicar e entender que toda a bênção de Deus, ela não se restringe a um povo, ela é geracional. E para que ela possa ser geracional, nós temos que ser capazes de transportar aquilo que está na nossa geração para a próxima geração. Tudo que para em nós interrompe um processo de Deus. Toda a bênção de Deus é geracional, ou seja, os filhos é a maneira de Deus perpetuar aquilo que Ele começou nas nossas vidas. Quantos de vocês aqui são a primeira geração de cristãos na sua família? Levante sua mão. Olha só, olha para o teu lado, permaneça a mão levantada. A grande maioria que está aqui está interrompendo uma história de maldição familiar, porque a partir de você começa uma nova história. Agora, para que essa nova história que começou em você possa perpetuar, ela tem que seguir na vida dos teus filhos. Diga amém. Nós precisamos entender que os nossos filhos são a continuidade daquilo que Deus começou em nós. Amém? E é interessante que essa sempre foi a maneira que Deus viu para que o propósito eterno dele se cumprisse sobre a face da terra. Qual é o propósito eterno de Deus? Qual é o propósito eterno de Deus? Repita comigo: convergir todas as coisas em Cristo Jesus. Quando Deus cria todas as coisas, Ele cria um jardim e coloca o homem como família, porque Deus criou o homem e mulher. Deus coloca o homem como família num jardim e coloca diante do homem uma árvore chamada árvore da vida. Essa árvore simbolizava a pessoa de Cristo, para que o homem comesse daquela árvore. Aquela árvore não era só portadora de um fruto, ela portava uma natureza. Se o homem comesse da vida, ele receberia a natureza da vida. E se ele tivesse natureza da vida, ele iria transmitir natureza de vida aos seus filhos. E os seus filhos iriam perpetuar a natureza de vida aos seus netos. E os seus netos iriam transmitir natureza de vida aos seus bisnetos. E a terra seria cheia de famílias maduras em Cristo. Esse foi o propósito original de Deus. Convergir todas as coisas em Cristo através do quê? Das famílias, de pais e filhos. Então, quando um processo de Deus é interrompido, quando se interrompe esse processo de transmissão de pai para filho, e todo o trabalhar do inimigo desde o início da história foi para interromper esse processo, foi para que aquilo que Deus começou em você paralise e fique estancado na sua vida. E para que esse projeto de Deus se estabeleça, Deus ele dotou esse processo de uma bênção especial. Se você atentamente obedecer aquilo que é a vontade eterna de Deus, provisão, favor, multiplicação e força virão sobre a sua casa. Então, quando o povo era oprimido no Egito, quando o povo era perseguido pelo faraó, quanto mais era perseguido, mais eles multiplicavam, mais fortes eles ficavam e mais provisão eles tinham, porque eles estavam debaixo daquilo que foi o projeto eterno de Deus. Ou seja, quando nós nos alinhamos à vontade de Deus, não existe opressão, não existe peso, não existe justificativa para que nós venhamos a estancar aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Traduzindo numa palavra mais simples, para que nós venhamos a pensar que os nossos filhos vão ser peso e não vão ser bênção. A Bíblia nunca mostra filho como peso, a Bíblia sempre mostra filho como favor de Deus. Todas as vezes que alguém tinha filho, era alvo do favor de Deus.
E a Bíblia fala assim: feliz aqueles que enchem deles a sua aljava. E sabe, e nós nos deixamos contaminar por uma cultura desse mundo, que filho é problema, que filho dá trabalho, que filho gera gastos. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala o contrário disso. A Bíblia não fala assim: olha, cuidado pelo número de filhos que você vai ter, porque eles vão aumentar suas despesas. Tem algum versículo falando sobre isso? Não. A Bíblia fala assim: ó, quando você for oprimido, esteja alinhado ao processo de Deus. Multiplique, tenha filhos, porque o favor de Deus, a provisão de Deus, vem sobre uma família que está alinhada ao projeto divino. Ou seja, Deus, Ele trata de cuidar e suprir daquele que caminha segundo a sua vontade. Filho é favor, não é peso. Filho é bênção, não é maldição. Filho é continuidade do projeto de Deus das nossas vidas. E a provisão de Deus está ligado à nossa disposição em obedecê-lo. Amém? É tão interessante isso. Quantos aqui já estão ouvindo e estão aprendendo a respeito do novo pacto nessa casa há algum tempo? A grande maioria de vocês. Uma das primeiras coisas que nós aprendemos nessa nova etapa da história da humanidade, firmada a partir da cruz na nova aliança, é: nós não temos mais direito à nossa vida. Nós precisamos passar pela cruz. Nós precisamos entender a morte do eu. Nós precisamos entender que somos mordomos e administradores de uma nova vida, de uma nova realidade, de todos os recursos que chegam em nossa mão, toda a nossa vida, tudo está diante do Senhor, amém? Nós temos ouvido isso frequentemente, e a gente ouve a Deus na hora de semear, e a gente tem procurado ouvir a Deus para obedecer 100% a sua vontade. A gente tem procurado ouvir a Deus para depender dEle totalmente, com desrespeito à nossa profissão, às nossas finanças, às nossas decisões. Mas quando se trata de filhos, nós nos fechamos e falamos assim: não, quando nós nos casamos, eu já falei com a minha esposa e eu decidi, nós queremos ter 2 filhos. Calma aí, a gente entende que nós perdemos a nossa vida, que agora é Cristo que vive em nós. Nós temos dado a Ele o governo de todas as áreas, mas na hora de ter filhos nós continuamos retendo a decisão como nossa. Você concorda que tem alguma coisa errada nisso? Todas as decisões da nossa vida estão sujeitas ao Senhor, mas nos filhos não nessa, principalmente quando se pensa por um lado financeiro e quando se pensa para a mulher no trabalho da gestação. São os dois lados que pegam na maioria dos casos. Jacó chegou a ser 70. Jacó teve 12 filhos que se multiplicaram, e a sua geração chegou a ser 70, e de 70 se transformou numa nação que até hoje não conseguiu, por todas as tentativas do inimigo, ser exterminada da face da terra. Até hoje, os judeus, a nação de Israel, são a perpetuidade daquilo que começou em Jacó. Você pode imaginar o quão poderoso é uma semente geracional de alguém que entendeu um propósito de Deus? Independente das circunstâncias que nós estejamos vivendo, nós somos chamados por Deus a multiplicar. Nós somos chamados por Deus a transferir o depósito que recebemos de vida, a expandir aquilo que começou em nós. E é interessante como o inimigo sempre luta com isso, seja implantando uma cultura contrária, seja tentando matar uma geração que está nascendo para que esse processo se interrompa. Ao longo de toda a história você vê isso. Quando você abre lá em Êxodo capítulo 10, versículos do 8 aos 11, Moisés está tentando tirar o povo do Egito. Moisés está naquela negociação com o faraó. Daí chega uma hora que Moisés fala para o faraó: faraó, deixa nós irmos adorar. E faraó já, no meio daquelas pragas, cansado, falou: tá bom, eu vou liberar vocês, mas deixa eu fazer uma pergunta: quem vai? Depois vocês dão uma olhada lá, Êxodo 10, do 8 a 11. O faraó pergunta: quem vai?
Daí Moisés responde meio, eu imagino a expressão de Moisés olhando para fora, como assim quem vai? Vão os homens, vão os nossos jovens, vão os filhos, vai as famílias. O faraó faz uma resposta. Cada resposta de faraó é uma voz das trevas que ecoa de geração em geração. Guarde o que eu estou te falando como fundamento. Todas as vezes que você vê uma resposta de faraó, é uma voz das trevas que continua ecoando de geração em geração. Quando Moisés fala para ele, vão as famílias, o faraó responde assim, não há de ser assim, ide somente vós os homens e servi ao Senhor, porque foi isso que você me pediu. Eu não sei se vocês já tinham se atentado a isso, mas chega um momento antes que de fato o faraó liberte o homem no meio da negociação, que o faraó faz uma proposta, falou, não, vamos parar com isso, vamos parar com essa discussão, com praga, com tudo isso, eu deixo vocês ir, mas vai só os homens. Vai só os homens, se você deixa aqui as suas gerações, suas sementes, seus filhos, suas esposas, vão os homens, vocês não querem adorar? Vai lá adorar. Essa voz, ela continua sendo ouvida nos dias de hoje. Quando você, homem, que está aqui, fala assim, deixa eu pensar na minha vida profissional e deixa eu correr a minha vida. Que fiquem meus filhos e que fiquem minha esposa e meus filhos. Quando você, homem, olha para a sua vida ministerial e fala assim, não, eu estou fazendo a obra de Deus, deixa eu sair para pregar, deixa eu ficar fora de casa por um mês, deixa eu fazer tudo sozinho, que fiquem a minha esposa e os meus filhos. Deixa eu crescer espiritualmente, deixa eu me dedicar, deixa eu estudar. Ó mulher, eu vou me matricular no Efatá, mas fica você e os filhos. Essa voz de faraó, que prioriza os homens em detrimento da família, ela continua ecoando hoje. Numa natureza de homens egoístas, que ao invés de servirem em suas casas, pensam primeiro em si, e depois a esposa e os filhos, como se fossem cidadãos de segunda categoria. É assim que muitas vezes homens têm tratado suas famílias, administram os recursos, fazendo as suas famílias viverem realidade de miséria, mas para eles e para os seus sonhos pessoais não falta. São capazes de investir uma fortuna num som para o carro, mas não compram um uniforme novo para as crianças irem para a escola. São capazes de pagar para que todas as semanas o seu carro esteja limpo, brilhando, lavado, polido, mas regulam dinheiro para uma mulher fazer depilação, fazer o cabelo para ir no salão de beleza. Porque são verdadeiros faraós. É a mesma voz do Egito ecoando até os dias de hoje. Perderam a compreensão que não existe projeto de Deus que avance sobre a face da terra se não passa por um processo geracional de emancipação de filhos que não são escravos, mas se tornam maduros e maiores do que nós, porque eles têm que avançar. Um pai geracional é um pai que emancipa o filho e que não os torna crianças para sempre. Não precisa ser o mundo para nos seduzir a isso. Às vezes a desculpa é o próprio ministério. Faça da sua vida, dentro da igreja, um tempo de dedicação exclusiva teu, e deixe de lado a sua família, que você vai estar cumprindo a mesma voz do faraó nos dias de hoje. Deus sempre ensinou o homem a preservar a bênção geracional. Quantos estão aqui comigo? Eu vou repetir para você. Deus sempre ensinou o homem o princípio de preservar a bênção geracional. Você quer ver o exemplo disso? O maior, ou o principal, ou o mais importante código de leis criado em toda a história da humanidade. Os maiores atributos e os advogados aqui presentes sabem disso, que toda lei se deriva daquilo que um dia foi estabelecido por Deus no que diz respeito ao aspecto moral sobre a face da terra. Os 10 mandamentos.
Analise os 10 mandamentos. E em cada um dos mandamentos tem um cuidado de Deus de preservação da geração. Em cada um dos mandamentos fica implícito a preocupação com Deus da sequência desse projeto chamado família. Em cada um dos mandamentos, o cuidado de Deus é que aquilo que começou na vida de um homem não se interrompa na próxima geração. Isso é visto em todos os mandamentos. Nós podemos passar rapidamente. No primeiro e no segundo, quando Deus se apresenta como o único Deus, o único que deve ser adorado. E no segundo mandamento, quando se fala de imagens, Deus está falando o seguinte: eu preciso preservar o homem de toda idolatria a si mesmo, ou a terceiros, porque isso é a porta de acesso ao homossexualismo, que é a maior aberração ao projeto original de Deus de perpetuação de uma bênção geracional. Porque se hoje sobre a face da terra todos nós fôssemos homossexuais, amanhã não teria mais futuro para a humanidade, não tem perpetuação da espécie. Ou seja, a idolatria a si é um dos princípios que Deus abomina, não simplesmente porque Ele quer ser o centro do universo, porque Ele tem problema de ego, porque Ele tem problema de identidade. Ele fala assim, ó, vocês têm que adorar eu, senão eu fico triste. Deus não tem problema de identidade, meu irmão. É porque existe um problema quando o homem começa a se colocar no lugar de Deus. Ele dá abertura a uma série de aberrações que podem interromper o processo de perpetuação de uma bênção geracional. Seja o aborto, seja o homossexualismo e todas essas coisas. Depois o número 3, o mandamento, honrar o nome de Deus, não tomar o nome de Deus em vão. Por que Deus colocou isso? Porque havia um castigo sobre a desonra. Havia um castigo onde não se honrava a Deus, que era um castigo de morte. Ou seja, Deus coloca uma chave para falar assim, por favor, eu não quero que a morte sobrevenha sobre a casa de vocês. Eu não quero que a bênção geracional interrompa sobre a vida de vocês. Então entendam, não usem do nome em vão para que não venha a morte. O sábado, no mandamento 4, você quer mandamento mais focado para a família que o sábado tinha um princípio: o descanso de vocês como família está em mim. Homem, pare de pensar que a sua vida é trabalho a trabalho. Um dia na semana você vai parar e vai olhar e vai refletir que o verdadeiro tesouro da sua vida está em conviver em família, na minha presença. O sábado era uma lembrança de Deus aos homens. A bênção é geracional e não está ligada ao que você faz, está ligado ao ambiente que você vive em família. Qual é o quinto? Honrar pai e mãe. Uma ordem. Você sabia que os 10 mandamentos eles têm nas suas citações uma ordem de importância? Alguém sabia disso? Os 10 mandamentos eles vão sendo colocados em nível de importância, do primeiro ao 10º. Agora a minha pergunta é, se o 5º mandamento, honrar pai e mãe, vem antes do não matarás, para Deus é mais importante honrar pai e mãe do que matar? Sim ou não? Por quê? A morte é algo tão abominável a Deus, mas por que honrar pai e mãe vem antes de não matar? Porque quando você desonra seu pai e sua mãe, você assassina o passado e interrompe o futuro. Existe um dado estatístico, que toda família aonde há desonra entre filhos, aonde filhos não entendem o princípio de obediência familiar, se você estudar histórico de todas as pessoas que passam pelos presídios dessa nação e no mundo, a grande maioria deles, dos caras que foram condenados por assassinato, tiveram dificuldade no seu relacionamento familiar. Ou seja, quando Deus fala honrar pai e mãe vem na frente, porque se honrar pai e mãe eu preservo o não matarás. Agora se você já quebrou o honrar pai e mãe, que é uma bênção de preservação geracional, porque honrar pai e mãe faz com que se preservem seus dias sobre a face da terra, e Deus sempre olhando o quê? Gerações. Depois vem o não matarás. Uma pessoa assassinada, ela acaba com toda uma linhagem geracional. Existe um dado
que a nação da Inglaterra, depois da Segunda Guerra, ela entrou num problema, num declínio como potência mundial, por causa do extermínio de homens na guerra. Os últimos 50 anos, os homens assassinados pela Segunda Guerra trouxeram um enorme prejuízo à Inglaterra como nação. A Segunda Guerra também trouxe um prejuízo enorme para os Estados Unidos, não como potência mundial, mas como fundamento de família. Os homens que deixaram suas casas para ir à guerra, muitos deles nunca voltaram. Uma geração de órfãos começou a se levantar depois da Segunda Guerra, porque existe uma maldição terrível com relação à morte. Então, quando Deus fala, não matarás, Deus está falando, eu não quero que se interrompa um processo que eu estabeleci de bênção geracional de pai para filho. Todos os 10 mandamentos estão recheados desse desejo de Deus de perpetuar sua bênção de geração em geração. Ele estabelece os 10 mandamentos como uma preservação desse propósito eterno. O 7º mandamento é o adultério. Não adulterarás. O adultério destrói o veículo de propagação da bênção geracional que se chama casamento. O adultério é a destruição daquilo que Deus estabeleceu como veículo de transporte, que migra de uma geração para outra, que é o casamento. Não tem nada na face da terra capaz de produzir o que o casamento produz. A união estável entre 2 homens não pode perpetuar. A união estável entre 2 mulheres não consegue multiplicar. Mas quando um homem e uma mulher se unem e têm filhos, segundo o desenho de Deus, eles estão perpetuando a bênção geracional. E quando o adultério entra nisso, o homem está separando aquilo que Deus disse que deveria ser um. O homem está interferindo naquilo que Deus disse, não se separe. O 8º mandamento, não furtar. A cultura judaica, ela tinha um princípio. O furto era sempre relacionado a eu estar tirando algo que foi deixado para alguém de herança. Ou seja, o não furtará era um cuidado de Deus, que aquilo que os pais construíram, os filhos pudessem desfrutar. Deus estava falando assim, eu dou valor ao princípio da transferência de propriedade de pai para filho. Sabe quando você olha o trabalho do marxismo, o trabalho da esquerda, que atinge principalmente a compreensão do que é propriedade privada? Eu não sei se vocês já viram sobre isso, mas o grande trabalho da esquerda é deixar a interrogação no que é propriedade. O que são os sem terra? É eu entrar na terra de alguém e falar que se não está produtiva, eu tenho direito a ela. Calma aí, quem te disse isso? O que Deus estabelece não diz, se não está produzindo pode ser dado a alguém. Se tem dono, alguém trabalhou para ter aquilo, e seus filhos têm direito. Graças a Deus Deus abençoe a sua 2ª, a 3ª, até a 1000ª geração. Eu abençoo os seus filhos, seus netos, a sua esposa. Amém? Amo você, Netão. Mas o não furtar era isso. Era uma preservação daquilo que Deus entende que é uma bênção geracional. O 9º, falso testemunho. Uma pessoa falsamente acusada na época da nação de Israel corria o risco de perder a vida, de perder a liberdade, de perder a propriedade. Ou seja, quando Deus fala assim, não dirão falso testemunho, Deus está falando assim, eu quero preservar a família, eu não quero correr o risco que um homem dê um falso testemunho e de repente ele perca o direito à liberdade, ele seja arrancado da sua casa, ele perca a sua vida. Todo o cuidado de Deus tinha um pano de fundo de preservar a transferência de uma visão geracional,
aquilo que Deus começou a construir no Pai se estenda através do Filho. E o 10º, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar a propriedade do próximo, não cobiçar nada do próximo. Deus estava dando um decreto contra a inveja. Deus está falando assim, pelo amor de Deus. Você imaginou Deus com a mão na cabeça e falando assim, pelo amor de Deus, para de olhar para o teu vizinho e achar que o que ele tem é melhor que o teu. Cuida da tua casa, cuida da tua família, cuida dos teus filhos. A perpetuação da minha bênção na tua vida depende de você ter foco em cuidar naquilo que eu te confiei. Para de olhar para o lado, para de se distrair na vida. Sabe o que é cobiçar a mulher do próximo ou qualquer coisa do próximo? Eu quero colher o que eu não semeei. Eu quero ter acesso a uma colheita onde eu não tenho participação na semeadura. E Deus sempre preserva o princípio. Aquilo que se semeia em família, se colhe em família. Aquilo que um pai plantou, os filhos vão colher. Tem sementes que são semeadas, que são sementes geracionais. Irmãos, eu quero te dizer algo, nós podemos atingir o sucesso, nós podemos ter fama, nós podemos chegar a um contexto de riqueza, nós podemos como ministério nos tornar a igreja mais conhecida e mais numerosa na face da terra. Nada disso para Deus é sinônimo de que nós estamos cumprindo a sua vontade eterna, porque o real êxito da minha vida diante de Deus será que a minha voz possa continuar sendo ouvida através dos meus filhos. A edificação que eu iniciei em Cristo não seja interrompida por um desvio insano e egoísta que um dia eu possa ter na cabeça. Preservar significa ir até o final e não permitir que as lutas, que as dificuldades, que as tribulações me desviem de deixar um legado que possa continuar na vida dos meus filhos. Qual o legado? Financeiro? Uma denominação? Não. O quanto de Cristo cresceu dentro de mim daquilo que o meu pai derramou sobre mim. Meu pai teve um nível de conhecimento das Escrituras que foi suficiente para que influenciasse a minha decisão por Jesus. E depois disso, eu avancei nisso, eu mergulhei nisso, essa estatura de Cristo cresceu em mim, e eu tenho uma responsabilidade, não é vender o maior número de livros, não é me tornar conhecido, não é amontoar gente me seguindo, é que os meus filhos possam partir da estatura de Cristo que eu recebi, e partir desse lugar e irem mais profundos, e tenham a consciência geracional, porque os filhos que eles gerarem têm que ir mais em Cristo do que eles foram. E você já imaginou o que acontece sobre a face da terra? Nós vamos ter, de geração em geração, uma revelação maior de Cristo sobre a face da terra. Mas todas as vezes que eu transformo o ministério numa corrida pessoal, eu interrompo o plano de Deus que é geracional. A corrida pessoal, ela se opõe ao projeto de Deus, porque para você formar filhos maduros, você precisa dedicar tempo. O tempo que eu dedico no ministério, ao cuidado de filhos espirituais, toma mais de 50% da minha vida. Aonde você gasta o seu tempo, aponta se você está entendendo e se você está sendo um transmissor ou uma ponte geracional do que Deus está fazendo em você. É aonde você dedica o teu tempo. Ah, apóstolo, você não sabe o que eu estou passando, eu perdi o emprego. Irmãos, os dias mais profundos da minha vida em cumprir o que Deus me chamou, foi quando Deus me parou na minha vida profissional. Eu tenho 20 anos de casado. Durante esses 20 anos de casado, nós vínhamos numa reta ascendente de crescimento profissional e financeiro, até que aprouve a Deus nos paralisar.
E 5 anos atrás, quando Deus começa a nos paralisar, nós começamos então um caminho diferente no diz respeito à parte profissional. Agora, se você perguntar, esse desenho que eu estou falando profissional, você perguntar para minha esposa e falar assim: descreva os melhores anos da sua vida como esposa e como casal. Ela vai falar assim: os melhores anos da minha vida como esposa e como casal e como família foram os últimos 5 anos, onde meu marido parou profissionalmente. Então eu quero te dizer uma coisa: perder emprego, dificuldade financeira não é justificativa para paralisar o propósito na vida de ninguém. Ah, mas o que você está passando é diferente do que eu estou passando. É diferente mesmo, cada um de nós vamos enfrentar níveis diferentes, mas para cada um, o calo aperta para cada um de um jeito. Se tem uma coisa que eu aprendi aconselhando pessoas, é que eu nunca posso olhar o problema da pessoa a partir da minha ótica, porque para ela é o maior problema do mundo. Então a gente tem mania de minimizar o problema dos outros. Ah, o apóstolo está falando isso porque ele está enfrentando uma situação bem diferente da minha. Não. Só eu sei as dores que eu passo. Ninguém tem capacidade de avaliar por mim. Agora, o que eu entendo é que, independente do tamanho dela, eu não posso me paralisar nisso. E eu não posso perder o foco, que o mais importante na minha vida não tem nada a ver com todas as circunstâncias externas que tentam nos distrair. É se eu estou crescendo em Cristo e estou levando meus filhos a crescer também em Cristo. Se a minha família está preservada em meio aos processos que vivemos, aí está a grande questão. Nós podemos pensar em muitas estratégias de conquista de cidade, de guerra espiritual, de conferência, mas ordenar as nossas famílias é o único princípio, preste atenção, é o único princípio que sustenta o avanço do evangelho de forma geracional. É o único princípio que sustenta o avanço do evangelho de forma geracional. Existe algo que nesse material que nós temos estudado, o autor compartilha, Joseph Matera, que muitos crentes nesses dias são crentes que estão vindo a Jesus de uma forma superficial. E aí, estudando o livro dele, eu faço dele as minhas palavras. Nós temos tido uma euforia superficial, aonde a mensagem do evangelho, ela é diluída para que ela possa ser mais acessível. Agora eu quero te dizer uma coisa: essa geração já comprovada percentualmente, no primeiro sinal de adversidade, ou de que aparentemente Deus não respondeu às tuas orações, as pessoas, e principalmente os homens, se afastam da igreja. Ou seja, não faz sentido algum nós temos um trabalho onde você ganha, mas pelo mesmo jeito que entra a pessoa se vai, porque ela não veio através de uma mensagem de cruz, ela não veio com a consciência que o evangelho é a morte do eu, ela não veio com o entendimento que o evangelho, ela não se trata de uma mensagem que vai melhorar a sua vida, mas vai requerer 100% da sua vida. Porque quando Cristo toma a tua vida, Ele te toma por completo. E quando Ele te toma por completo, não tem circunstância que te afaste da presença dEle. Você não recebeu uma mensagem circunstancial, você recebeu uma nova natureza. Então aqueles que são alcançados por uma mensagem de euforia, e não uma mensagem de morte, com a mesma facilidade com que eles chegam, eles se vão. E o processo de expansão da bênção de forma geracional é mais uma vez interrompido. Com isso nós podemos entender que muitas vezes nós temos um inchaço e não um crescimento na igreja. Além disso, existe, nos dias que vivemos, a voz de Faraó continua ecoando. Uma guerra cultural, tentando enfiar a goela abaixo das famílias,
como algo natural a condição do aborto, que é a interrupção da vida, que é a paralisação de um propósito eterno de Deus, porque quando uma criança vem ao mundo, seja lá a condição com que ela foi gerada, uma vida só existe porque o autor da vida resolveu delegar a vida a alguém. Eu não esperava, você não, mas Deus esperava. Eu não sei se você que está aqui nessa manhã foi fruto de uma gravidez indesejada, foi fruto de uma tentativa de aborto frustrada, pode ter sido frustrado por teus pais, pode ter sido indesejado pelos teus pais, mas o autor da vida te desejou desde a eternidade e Ele fez com que você estivesse aqui hoje. Essa guerra cultural tem interferido de forma violenta dentro da igreja. E gradativamente nós vamos absorvendo essa visão. Não, um filho está bom. O apóstolo levanta a mão para abençoar mais filhos. A gente já está escondendo, desviando da bênção. Porque a gente entende que é um peso, que é um fardo. E na verdade a Bíblia nos mostra uma realidade completamente oposta a essa. E essa guerra cultural, ela não atinge só a questão de aborto, a questão do homossexualismo, ela desconfigura o papel do homem. Nós estamos vendo uma realidade de homens infantilizados, de homens sem coragem para enfrentar a realidade da vida, de verdadeiros bebês de 40 anos que continuam morando com a mãe e não se casam porque ficou confortável. Sair com um monte de mulher, não ter despesa para assumir de uma família. Sabe, irmãos, isso tem produzido uma igreja, na sua grande maioria, uma igreja feminina. As mulheres estão em massa nos cultos de oração. As mulheres, elas estão em todas as esferas de ensino dentro da igreja, desde do infantil, as pessoas mais maduras. O que você pode contar é mulher. Há um vazio masculino dentro da igreja, e esse vazio, ele é fruto de uma guerra cultural, e de um discurso que a igreja acabou não combatendo. E o que acontece é que às vezes a gente se alegra e celebra, e devemos celebrar realmente a conversão de cada pessoa, mas uma mãe que se rende ao Senhor, dados estatísticos, uma mãe crente, ela tem 15% de chance de atrair sua família ao Senhor. Agora, um homem, quando se converte, 85% de chance de que todos os seus familiares se rendam ao Senhor. Guarde esse dado estatístico, homem. Você ficar em casa vendo jogo de futebol enquanto a sua mulher vai para a igreja não transforma a realidade da tua família. Você ir para o trabalho, se dedicar 90% do teu dia para um crescimento de uma carreira profissional, sustentando nas costas de uma mulher de oração, não vai produzir resultado na tua família. Tem homens que estão acomodados porque possuem mulheres que oram. A bênção geracional está totalmente ligada à figura do homem, como sacerdote, como quem compreendeu que é portador de uma visão geracional. Um homem não pode ensinar os seus filhos sobre a cruz se ele não estiver pendurado nela. Um homem não pode falar para os seus filhos, façam o que sua mãe está falando, se ele estiver de fora do cenário que a mãe está falando. A fé é transmitida de quem vive e não de quem aponta. Cada família carrega um legado. Por isso que quando nós nos juntamos como igreja para congregar, é como se fosse uma somatória de exércitos unidos. Sobre a vida do Tiago há um legado, há uma bandeira, há um propósito. Quando ele junta a esposa dele, os filhos dele, e se unem ao que Deus tem na minha vida, na minha esposa, nos meus filhos, é como se fosse a somatória de dois exércitos juntos, celebrando o Senhor dos exércitos. Existe um poder no congregar das famílias, porque a igreja é uma família de famílias.
A igreja não é uma família de indivíduos isolados. A igreja é uma família de famílias. Ontem o que nós tivemos aqui foi mais do que a união de duas pessoas, foi algo extremamente profético. Nos dias que nós estamos vivendo, Deus resolve casar um homem que perdeu seu pai e sua mãe, órfão de pai e mãe, linhagem interrompida em toda a história, uma menina também órfã de pai e mãe, com toda a linhagem interrompida, e Deus faz os dois habitar em família e se tornarem uma família. Não, a igreja não é a igreja do Rubens e a igreja da Cibele. A igreja é uma família que abraça a família formada por Rubens e Cibele. Família de famílias. E nós precisamos entender a responsabilidade de passar o bastão. Quantos já viram essa corrida de revezamento, aonde um passa o bastão para o outro? Quantos já tiveram a oportunidade de ver? Você sabe o que eu estou falando. O que adianta? Quer ver outra prova de revezamento? A natação. 1000 metros, 500 metros tem um revezamento. O que adianta um ir muito bem e o outro ir muito mal? A transferência de uma corrida bem feita tem que se passar para aquele que vem, está apto a também fazer uma corrida bem feita. O meu trabalho é correr melhor, mais rápido, com mais consistência do que o meu pai correu, para que eu possa passar esse bastão ao meu filho, de uma forma que ele vá mais rápido e mais longe do que eu. Agora, quando nós perdemos de vista a bênção geracional, eu corro como quem está numa corrida de 100 metros rasos. Você já viu o corredor de 100 metros rasos? Ele não olha para o lado, ele não olha para trás, ele tem um alvo só. É ele, a prova é dele, ele não pensa mais em ninguém. Nós estamos vendo nos dias que nós vivemos, alimentado pelas redes sociais, que os ministros do Evangelho se tornaram corredores de uma corrida pessoal. Eles querem a projeção do seu nome, eles querem a construção da sua fama, até porque, é o que eu disse anteriormente, uma corrida geracional, ela se opõe a uma corrida como essa. Eu não tenho que correr sozinho, eu tenho que andar no passo das mulheres e das crianças. Uma corrida bem feita por um homem é uma corrida onde a esposa e os filhos conseguem acompanhar. Não adianta você sair correndo na frente se você não sabe passar o bastão para a próxima geração. Não adianta eu me aprofundar em Cristo se os meus filhos não se aprofundarem comigo. E eu estou falando dos filhos naturais e dos filhos espirituais. O trabalho do Aljava tem aproximadamente 5 anos. Há 2 anos atrás o Senhor me deu uma palavra que tem me norteado. Faz 2 anos o meu trabalho com cada um dos pastores. Essa palavra foi paciência. Não imponha a tua velocidade sobre eles. Não imponha o teu ritmo sobre eles. Espere. Isso não é uma corrida de volume. Isso não é uma corrida de velocidade. Isso é uma corrida de resistência. Espere eles. E meus irmãos, quando eu comecei a espaçar um pouco mais o avanço, eu comecei a ver um resultado diferente na vida de cada um dos filhos. Um amadurecimento que eu não via. Uma transformação a partir das famílias dos pastores que eu não estava vendo. E eu entendi esse princípio do Senhor. Não é o mais rápido, é o capaz de produzir um avanço em corpo. Por isso o ritmo tem que ser o ritmo do corpo e não o teu. Nós temos que ter em mente um plano de sucessão geracional. Olha para quem está do teu lado, se você está com a tua esposa, se você está sozinho, se você é solteiro, mas olha para quem está do teu lado e fala assim, nós precisamos ter em mente um plano de sucessão geracional. Um plano de sucessão geracional. Deus não vai pedir conta do quanto de recursos que você acumulou ao longo da sua trajetória sobre a face da terra.
Você não vai chegar no céu e vai estar lá São Pedro com um tablet na mão, falando assim, deixa eu ver aqui, Rogers, quanto que você produziu lá na sua marmoraria? Eu preciso ver se você foi bem sucedido. Tiago, quantos móveis você vendeu ao longo dos últimos anos da sua vida? Porque pelo que eu vi aqui, os seus resultados de vendas foram um pouco abaixo do que nós esperávamos para um homem de sucesso. Você acha que alguém vai se deparar com São Pedro lá no céu, com aquela barba que a gente vê em desenho e nessa cultura, vou usar a palavra mais cuidadosa, né? E nesse estereótipo que nós temos às vezes de prestação de contas no céu? E por que será que, se a gente consegue ironizar isso, e sabemos que isso pouco importa para Deus, por que será que nós homens gastamos na nossa vida mais tempo correndo atrás de melhores condições profissionais do que mais tempo em pensar em sucessão geracional com os nossos filhos? A nossa cultura se inverteu, nós perdemos aquilo que de fato é importante para Deus de vista e começamos a correr as nossas próprias corridas. A única coisa que a Bíblia fala que Deus vai pedir conta, da prestação de conta para um homem, na Bíblia, é com relação à sua esposa. Porque se um homem sabe cuidar da sua esposa, ele vai cuidar de filhos, sabe por quê? Porque não tem outra conversa que uma mulher goste de falar com um homem que não seja a respeito dos seus filhos. Amor, porque o Caio, amor, porque a Bruna, o tempo inteiro a mulher, ela nasceu para gerar, ela nasceu para isso. O coração da mãe, ela acompanha o filho. Está aqui a mestra Andréia assim, ó. O filho pode ser a Fernanda, uma pastora, uma mulher casada, continua sendo a filha da Andréia. Acompanha para o resto da vida como mãe, não é assim? Então um homem que sabe ouvir os anseios de uma mulher, ele vai estar, assim como ela, sempre focado nos seus filhos. Porque Deus cria todas as coisas de forma perfeita. Nós que temos que ter um plano de sucessão geracional. Todos nós somos chamados a preparar e instruir os nossos filhos, para que eles possam partir do ponto que nós alcançamos. Moisés teve um trabalho de sucessão geracional muito interessante de se observar. Moisés não chegou da noite para o dia e levantou um filho e falou assim, ó filho, vai lá e continua. Até porque Moisés foi um péssimo pai. Mas ele, na hora de produzir a sucessão, de passar o bastão, de entender que o projeto de Deus tinha que seguir a partir da vida dele, ele não esperou que a morte viesse, ele não esperou falar, deixa eu morrer, depois eles se viram aí, não, ele falou assim, Senhor, me mostra quem o Senhor tem, daqueles que caminham comigo, sejam naturais ou espirituais, mostra para mim a quem eu devo concentrar em ensinar e transicionar para que possa dar sequência ao que o Senhor começou através da minha vida. E quem aponta Josué é o Senhor. E daí Moisés, ele tem tempo em vida, ele não estava no leito da morte, ele tem tempo em vida de sentar com Josué, de fundamentar Josué, de preparar Josué, de explicar para Josué, e Josué teve êxito, porque Josué foi um filho obediente, porque Josué foi instruído, porque Josué teve um pai espiritual, uma paternidade que tinha visão geracional, e apesar de Moisés ter falhado no seu compromisso, porque abandonou sua mulher, Moisés soube fazer uma transição, uma passagem de bastão, naquilo que Deus estava construindo. Homens, mulheres, nós precisamos estar atentos a como nós vamos passar o bastão para a próxima geração. Nada do que nós estamos construindo hoje tem valor diante de Deus, se não houver sequência na vida dos nossos filhos. Quando nós fazemos e investimos em trabalhos aqui, ministério infantil, adolescentes, a maior dificuldade, pergunte para a Zelinda, pergunte para a Suca, pergunte para os líderes desses departamentos, não são as crianças, não são os adolescentes, são os pais, que acham que o trabalho infantil de adolescentes tem menor importância do que as outras coisas, e não trazem seus filhos.
não investem nos seus filhos. Nós precisamos entender que tudo que fizemos diante de Deus precisa passar para a geração que nos segue. Amém? Queria orar com você nessa manhã, te convidar para se colocar de pé, por favor. Não sei onde está a Leila, o apóstolo Hélio, André, se você puder chamar eles para mim. Nós vamos seguir essa noite nessa mesma toada. Nós vamos seguir essa noite nessa mesma mensagem. Eu queria que você, como família, convide outras famílias para estar aqui com você à noite. Assista o culto essa noite com a sua esposa e com os seus filhos juntos. Convoque a sua família. Vamos nos dedicar a remir o tempo que nós perdemos por falta de entendimento até hoje nessas coisas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por sermos despertados para essa realidade, para estarmos sendo alinhados com o teu desenho. O Senhor não quer mais nada da igreja a não ser que nós possamos ser exatos com as medidas que um dia o Senhor designou para nós, e que nós possamos, como família, nos desprender de toda a cultura desse século. Estamos dispostos a obedecer a tua voz e somente a tua voz. Alinha, restaura os homens nessa manhã a identidade que o Senhor os formou em Cristo. Que cada um de nós, como homens, possamos ser sacerdotes capazes de servir nossa esposa e nossos filhos. Que o Senhor faça de cada mulher nesse lugar uma mulher sábia, que saiba edificar a sua casa. E que nós possamos ter as famílias ordenadas, para que o teu propósito se estabeleça de geração em geração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor?